Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os amigos. Queria agradecer, assim, inicialmente o convite do Joaquim, né, para estar aqui nesse bate-papo das quintas, que eu acho que ocupou um espaço muito importante, né, para a gente durante todo esse período aí. Espero que continue, né, Joaquim, porque é um espaço de holding, né, como foi dito hoje. Já se tornou parte, né, do nosso calendário. E também quero dizer que me sinto muito honrado, né, de ocupar esse espaço de fala aqui junto a colegas que eu admiro tanto, respeito tanto pelas qualidades, né, pela competência. É sempre um desafio falar para vocês, né? Então, eu chamo essa minha exposição, dei como título, Reflexões sobre a atualidade do self performático. Eu sei que todas as vezes que a gente tenta tratar de aspectos muito contemporâneos assim da nossa sociedade, né, e que se refletem na nossa clínica, a gente corre o risco de superficialidade, corre risco de generalização. Mas, do meu ponto de vista, são riscos que são inerentes, né, à nossa atividade profissional, que tem como objeto a subjetividade, né, que em si não se prende a maniqueísmos, não se prende a teorias muito rígidas. Então, isso me permite me arriscar e fazer uso, portanto, da benevolência de todos vocês, né, que eu acho que é dada a quem tenta pensar o dia a dia no calor dos acontecimentos. É isso que a gente vai tentar fazer um pouquinho. Eu quero falar um pouco sobre um aspecto mais específico do self, que do meu ponto de vista se apresenta hoje de uma forma mais intensa. Um aspecto que eu chamo de performático. Não é uma invenção esse termo, ele já existe na literatura, vou juntar algumas coisas aqui. Né? Um aspecto que guarda relação direta com o conceito de falso self, que nos ajuda, né, a percebê-lo no consultório, a partir do que o paciente nos traz e que em muito se assemelha à saúde, muitas vezes, né? Mas que, na verdade, acaba se revelando como sendo o seu próprio negativo, ali, muitas vezes, né, da saúde. Para isso, eu vou precisar de uma caracterização do nosso ambiente social mais amplo, para enxergar um pouco dessa moldura, né, que nos contém enquanto sociedade, e que no contexto da qual o nosso self vai se transformando continuamente, né? Esse contexto social mais amplo. Me parece que nós precisamos entender o self daquela forma que o Antônio falou para a gente há poucos dias, né, num dos nossos encontros, e que ele fez um resumo muito, muito claro, muito, muito limpo, quando ele nos disse do self como algo inerentemente processual, que está em contínua transformação, né, se funda e se mantém, portanto, na intersubjetividade e numa íntima conexão com o tempo e com o espaço. Né? Então, é fundamental que a gente fale um pouquinho também desse tempo e desse espaço que nós habitamos de uma forma mais ampla hoje enquanto sociedade. Esse empreendimento, né, que faz a gente realçar a intersubjetividade na análise, me parece que é fundamental, né, já que a própria origem, né, e desenvolvimento de aspectos falsos no self se dá em meio justamente a essas pressões ambientais, né, muitas vezes impossíveis de serem enfrentadas com outras defesas diferentes, por exemplo, das dissociações. Então, eu vou buscar nessa área maior da cultura alguns elementos que ajudam a gente a entender um pouquinho desse aspecto específico do self que chega no consultório e que eu estou chamando né, de alguma coisa relacionada à performance. Eu vou dividir a exposição em 3 momentos. No primeiro momento, eu vou apontar do ponto de vista econômico, né, o que se chama um pouco de o novo espírito do capitalismo. Em seguida, eu vou tentar fazer alguns comentários sobre o consumo para definir mais ou menos os contornos do tipo de sociedade, para que a gente possa, então, numa grande relação com a questão cultural, tentar exemplificar, tentar definir um pouquinho melhor isso que eu estou chamando de um self performático, né? E que, me parece, no meio dessa discussão, vai surgir algo de uma oposição entre um gesto performático do self versus
um gesto espontâneo do self, né? Que eu vou usar essa contraposição para mostrar o quanto o gesto performático ele se distancia da espontaneidade, né? Mas está muito em vigor. Vamos lá. Não é novidade nenhuma a gente dizer que vivemos numa época de intensas desigualdades sociais, econômicas, né, onde a ideia de futuro praticamente desaparece do cenário, que é cada vez mais instável, né? É um cenário, portanto, muitas vezes tomado por ressentimento, pela noção de privações, por marcantes deprivações, né? Isso está muito assim batendo nas nossas portas. Nesse contexto social e econômico, por exemplo, olha, a religião, patriotismo, moralismo acabam por se tornar armas de vingança, né? Em meio a conflitos muito duros, né? E patrocinados pela expansão narcísica, né? De pequenas diferenças em nossos tempos. Isso é muito flagrante nos dias atuais. Eu cito esse conceito, né, que Freud expandiu, de narcisismo das pequenas diferenças, porque nossa época parece nos trazer para o palco a questão identitária de uma forma muito intensa, né, e que sabemos que essa questão identitária está na base do conceito de narcisismo das pequenas diferenças. Se nós seguíssemos, por exemplo, uma ideia sugerida pelo Pierre Bourdieu, naquele famoso livro A Distinção, né? Ele nos diz, por exemplo, que a identidade social está justamente na diferença, né? E que a diferença se afirmaria muitas vezes contra aquilo que está mais próximo dela e que representa ela muitas vezes a sua maior ameaça. Esse processo é que me parece que hoje está muito atiçado, né? Haveria então uma expansão daquilo que a gente pode chamar de uma mitologia que parece sustentar o isolamento de determinados grupos, né, e as rivalidades, o que acaba ressaltando, né, e realçando fortes sentimentos de estranheza, de hostilidade, de conflitos abertos, né? E com isso é fácil constatar que o mundo então está tomado muitas vezes pelo conflito de pequenas diferenças. E em que, então, a economia contribui para esse quadro, né, conflitivo? Aí eu fui buscar alguma coisinha nas minhas passagens pela sociologia, né, que é um livro do Richard Sennett, de 2006, intitulado A Cultura do Novo Capitalismo, né, onde ele diz ali que nós vivemos uma espécie de paixão consumptiva, né? Ou seja, algo que nos remete a pensar em consumo, uma paixão pelo consumo, né? Mas que também o termo consumptivo ele nos leva a pensar não só em consumir, mas ele nos leva a pensar em emagrecimento, desnutrição, alguma coisa que se esvazia, que definha, né? Alguma coisa que se debilita constantemente e que precisa, portanto, estar repondo, né, essa nutrição, vamos dizer assim. Vivemos, então, numa espécie de paixão por consumir, uma paixão que se esvai muito rapidamente, embora marcada por um desejo muito ardente, né? Um entusiasmo, que, entretanto, após uma compra e um certo uso, perde a sua potência de entusiasmo, né? É nesse sentido que a economia dos dias atuais traria, vamos dizer, este componente de uma paixão pelo consumo, o que é reforçado pelo nosso distanciamento, né, pessoal de qualquer ideia de funcionalidade dos objetos, ou seja, a funcionalidade dos objetos não estaria muito no horizonte da paixão do consumo, né? Nós consumimos por outras questões, muitas vezes. Então, para Sennett, isso ficaria muito evidente, e ele cita alguns exemplos, por exemplo, no caráter utilitário das gigantescas lojas de departamento, né? Mas eu digo que até mesmo a gente poderia usar como exemplo dessa paixão pelo consumo, não só as grandes e gigantescas lojas de departamento, mas as farmácias, as bancas de jornal que estão se transformando, já vêm se transformando há muito tempo, em pequenos, grandes, vamos dizer, aglomerados de muitos objetos, de muitos produtos, que muitas vezes escapam às suas finalidades mais diretas, né? O que alimenta e facilita também o nosso desejo de comprar. Sabemos que
este pode ser um meio de se alimentar a paixão pelo consumo, né? Ou seja, oferecendo-se muitas coisas no mesmo lugar. Mas sabemos também que tem outros elementos, além de oferecer muitas coisas num só lugar. O reforço da marca, das grifes, né? É um outro meio, né? Que cria um sentimento de poder, de distinção. Existe outro meio ainda, que é a própria produção de produtos praticamente exclusivos, distintos, né, que reforçam um sentimento de pessoalidade, de identidade, ou seja, esse aqui foi feito para mim. Né? Ou seja, nesse último caso, por exemplo, de produtos muito específicos, é interessante notar o quanto esses produtos específicos, na realidade, eles são muito iguais, no final das contas, né? Mas com alterações visíveis, né, que passam a atender o desejo de um produto feito para mim. É o que se chama, por exemplo, na economia, muitas vezes, de construção em plataforma. Ou seja, a produção é em escala industrial, mas ela permite hoje a introdução rápida e sem maiores custos de pequenas diferenças nos produtos, né? Ou seja, justamente para atender, né, esse desejo, vamos dizer, de um produto para mim. Nós não estamos falando, portanto, no produto para mim, de uma produção artesanal como era antes, né? É o que se chama de construção em plataforma. São pequenas diferenças que fazem a gente pensar também no conceito de Freud, né, que foi citado, de narcisismo das pequenas diferenças, que são exaltadas e que atendem ao desejo do consumidor, muitas vezes voraz por ser diferente ou, de outro aspecto, voraz para ter alguma segurança identitária também. As diferenças, portanto, elas são infladas nessa crescente paixão pelo consumo. E com isso, o objeto comprado, ele passa a atender as necessidades do consumidor em viver alguma experiência. E aí eu estou colocando experiência entre aspas, né? Porque é fantasiosa, né? Mas que lhe permite acreditar, por exemplo, assim, num exemplo muito grosseiro, que ao investir em uma passagem de primeira classe, eu posso até na minha fantasia acreditar que eu vou chegar primeiro no destino do que os outros que estão na classe econômica, né? Então, não há como negar que os produtos estão sendo cada vez mais associados a experiências a serem vividas, mas sempre entre aspas, né? Mas não se trata de experiência, não se trata de vivência, pois tudo pode ser simplesmente ardente e efêmero. Ardente e efêmero. Não deixando rastro, não deixando memória duradoura que povoe o mundo interno de sentidos e de significados. Outro exemplo banal, mas fácil de se observar, é o comportamento daquele turista que é capaz de viajar para vários locais, mas ir sempre nos mesmos locais conhecidos e comprar produtos muito idênticos e parecidos. Como se, na verdade, ele estivesse percorrendo apenas áreas que, né, ele praticamente já conhece. O que aconteceu aí, de fato? Né? Parece que o ato de se movimentar é que abastece um pouco a sua incompletude, né? Não a experiência vivida em si com o diferente. O objeto em si, portanto, ele começa a se diferenciar razoavelmente daquele objeto. Aí eu vou trazer um pouco o Marx, né, quando ele tratava desse objeto, quando ele falava no fetichismo da mercadoria. Ou seja, para ele, objetos ou mercadorias estavam impregnadas de sentidos, de significados, de signos, que ajudavam a enriquecer a nossa coleção de tesouros, né? Ou seja, nós adquiríamos produtos fetichizados, ou seja, carregados de alguma coisa que nos preencheria. É o fetiche da mercadoria, né? Aquilo que nos encanta, nos faz, vamos dizer, que nos seduz. Nós nos apegávamos a esses produtos e nós os acumulávamos sem poder abrir mão, muitas vezes, sem poder perder, mas sem poder brincar também, né? Apenas como objeto de acúmulo, de apego, de consumo, de dependência. Hoje, essa perda do objeto, ela me parece que já não assusta tanto. Aliás, ela foi tornada praticamente impossível de ser vivida, né? A perda do objeto, dada a minha própria renúncia ao uso do objeto, mas não porque eu brinquei com ele e pude descartá-lo, né? É esse processo que muitas vezes falha e faz com que, antes que eu me depare com a perda, eu busque ardentemente outro desejo, outro objeto, né? Antes que eu, né,
ou perca, eu busco outro objeto. Aí, segundo o Sennett, né, sociólogo, estaria a raiz do que ele chama de paixão pelo consumo. E o seu convite é uma experiência que está descolada da realidade, né, e muito impregnada de fantasias e que impede lidar-se com a perda, nos oferecendo sempre um novo objeto. Temos, então, uma economia marcada pela produção de pequenas diferenças e um desejo pelo consumo que impede-se de lidar com a perda. Então, que sociedade é essa que, por exemplo, surge dentro de um contexto econômico mais amplo como esse, né? Que sociedade é essa que resulta daquilo que a gente pode chamar de uma ardente paixão pelo consumo? Aqui eu vou recorrer a um outro artigo, né, a um outro trabalho, dessa vez do Bauman, eu acho que todo mundo conhece, né, Vida para Consumo, que é um trabalho de 2007, um ano após o trabalho do Sennett. E ele nos fala de uma sociedade de consumidores, é o conceito que ele traz. O conceito do Sennett, que me chamou a atenção, foi paixão consumptiva, paixão pelo consumo. E o do Bauman, sociedade de consumidores, só para a gente ligar as coisas. Ou seja, uma sociedade marcada por uma intensa velocidade nos processos de desregulamentação, como nós sabemos, e cujas palavras de ordem podem ser várias, inclusive flexibilidade, descartabilidade, maximização do consumo, são termos que ele traz para a gente. Quando Bauman nos fala desse conceito de sociedade de consumidores, ele quer justamente nos falar de algo significativo que ele diz ocorrer no ambiente existencial, né, nos atingindo a cada um de nós. Pois, segundo ele, nós estaremos situados num contexto que ele chama de rede particular de interações humanas, marcada por contínuos encontros entre consumidores e objetos de consumo. Contínuos encontros entre consumidor e objeto. Ele não está falando de indivíduos, nem de sujeitos, nem de cidadãos. Ele está falando de consumidores e de objetos de consumo. Ou seja, segundo ele, abre aspas, estaríamos diante de uma reconstrução das relações humanas a partir do padrão e à semelhança das relações entre consumidores e objetos de consumo. Esse feito notável, segundo ele, foi alcançado mediante a anexação e colonização pelos mercados de consumo do espaço que se estende entre os indivíduos. Esse espaço que se estende entre os indivíduos, que estabelece ligações entre os indivíduos, que nos conecta, né, que conecta os seres humanos, e que, ao mesmo tempo, coloca limites entre os seres humanos, é que seria, segundo ele, teria sido colonizado, confiscado, vamos dizer, pelo mercado de consumo. O espaço de interação, e aí eu posso brincar um pouco com esse termo e dizer o espaço potencial teria sido colonizado pela entrada de objetos que não se prestam a experiências e ao enriquecimento do self, né? Mas simplesmente ao descarte fácil, mantendo o indivíduo numa busca incessante, permanente, ansiosa, compulsiva, insatisfeita, né? O nosso espaço potencial permeado, colonizado por objetos de consumo que não nos permite o brincar, né? Tentando fazer uma ponte aqui com o discurso da sociologia. Mas não se trata simplesmente disso, eu acho que é algo ainda mais grave e que vai para além de uma relação entre sujeito, no caso consumidor, e objeto de consumo. O que se percebe é que uma aposta, né, feita pelo Bauman vai se revelando muito correta, ou seja, o grau de autonomia atribuído ao sujeito, ao consumidor, nesse processo de interação com o objeto, vai sendo posto cada vez mais em dúvida, ou seja, o seu grau de autonomia, a sua capacidade de escolha, né? Essa paixão pelo consumir vai deteriorando a autenticidade e a autonomia do sujeito, corroendo qualquer pretensão de autonomia por parte do sujeito. Que implicações é que isso vai trazer para a gente, né? Bauman nos diz que, apesar de parecer evidente que há uma clara divisão entre mercadoria e consumidores, nessa sociedade de consumidores, o que ele destaca é o seguinte, aí eu abro aspas porque tem duas palavras que me são muito importantes aqui. Ele diz, o que separa de outras espécies de sociedade, essa nossa sociedade, é exatamente um embaçamento entre
o sujeito e o objeto de consumo. Né? Não há aí, segundo ele, uma decisão de compra, uma autonomia do sujeito sobre o objeto. Há um embaçamento dessa relação. Né? E é desse embaçamento que a gente vai perceber que muitas vezes o sujeito se mistura ao próprio objeto, transformando-se muitas vezes, ou tendo a ânsia de se transformar num objeto vendável. Esse é o ponto central do que eu queria trazer hoje. Bem, ele continua e diz, na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro correr o risco de tornar-se mercadoria. E ninguém pode manter segura a sua subjetividade sem ressuscitar e recarregar de maneira perpétua as capacidades esperadas e exigidas de uma mercadoria vendável. Ninguém é capaz de manter a sua subjetividade sem assemelhar-se a uma mercadoria vendável. A subjetividade, então, do sujeito, ele continua, concentraria-se num esforço, essa é a segunda palavra, além de embaçamento, é esforço. Né? A subjetividade do sujeito se concentraria num esforço sem fim para ela própria se tornar e permanecer uma mercadoria vendável. Né? Ou, pelo menos, diluir-se no mar de mercadorias existentes no mercado. Nesse parágrafo, então, tão rico, eu destaco duas palavras, embaçamento e esforço. Acredito que o termo embaçamento é mais explicativo da relação hoje entre os sujeitos e o objeto do que eliminar divisões. E o próprio Bauman nos faz pensar assim quando diz que o sujeito faz sempre um esforço, né, para se tornar uma mercadoria. Ou seja, há uma relação muito precária entre o sujeito entre o consumidor e o produto, né, muito precária porque embaçada justamente pelo esforço que cada um faz em tornar-se uma mercadoria. Então, eu posso inferir que, mais do que tornar-se um objeto e coisificar-se, né, assemelhando-se praticamente a um robô, o indivíduo ele busca tornar-se um objeto atraente. Esse busca, para mim, faz muita diferença, porque é o que aparece muito, me parece, no consultório. Essa busca, essa ânsia por tornar-se vendável, tornar-se um objeto atraente. Este é o ponto central da exposição e que traz à tona esse aspecto do self que eu chamo de performático. É nesse enorme esforço cotidiano que o sujeito empreende em direção a tornar-se uma mercadoria que encontro um aspecto do self na contemporaneidade, o aspecto performático. Então, poderíamos, como Bauman, especular que estamos em outro momento que já não mais o de predominância do fetichismo da mercadoria. Né? Pois a própria subjetividade, e não mais a mercadoria em si, é que está se transformando num fetiche. Eu já não sou vítima do fetiche da mercadoria, é a minha própria subjetividade que está se transformando em algo fetichizado. Né? O objeto ou qualquer coisa, ele corre o risco de se tornar menos importante do que a minha própria subjetividade, mas não a minha subjetividade espontânea e autêntica, uma subjetividade que pode ser, segundo o termo do Bauman, vendável, comercializável. Né? Então, poderíamos, como Bauman, especular, portanto, que é a própria subjetividade, não a mercadoria que se transforma num fetiche. É nesse sentido que o self, em sua expressão pública, ele viraria, vou usar um termo também lá dos anos 80, viraria um simulacro. Né? Um simulacro. Num mundo onde os signos e símbolos substituem grande parte da realidade, simulando-a, né? E fazendo com que os encontros, na verdade, virem transações, já que o espaço entre um e o outro, que seria o espaço do encontro, o espaço potencial, teria sido colonizado por objetos que não me permitem um brincar, mas o consumir voraz, esse encontro estaria se transformando em transações. Estou usando propositalmente uma linguagem mais econômica. Né? E os sujeitos portadores, então, de valor a serem negociados. Né? É o fetichismo da subjetividade. Nesses casos, já não se trata mais do que eu tenho. Claro que tem muito disso na sociedade, mas como eu estou falando desse aspecto, eu estou realçando que já não se trataria mais para esse indivíduo do que eu tenho, mas de quem eu sou, mas enquanto simulacro.
né? A questão, então, shakespeariana, né, paradoxal para mim, né, do ser, né, ser ou não ser, parece ter encontrado uma resolução. E a gente sabe que quando um paradoxo encontra uma resolução, é o caos, né? Ou seja, a resolução do paradoxo shakespeariano do ser seria: eu sou um simulacro. Eu sou, vírgula, um simulacro, né? É um paradoxo que é resolvido de uma forma, a gente sabe, capenga, mas que atende a algumas questões aí. É assim que a subjetividade apresenta-se em seu aspecto performático, buscando sair da invisibilidade para a qual ela é empurrada, né, no mundo das transações, buscando escapar ao cinza e ao monótono em que se transforma a sua vida, para colocar-se, enquanto subjetividade, para colocar-se de forma reluzente em uma prateleira, onde ela possa ser alcançada pelo olhar ávido de um outro também. Então, por exemplo, ser famoso, ser feliz, ter sucesso, é ter uma chance de ser consumido, que é o máximo, talvez, que muitos desses, né, talvez consigam, né, de mais próximo do desejo de ser amado, ser consumido. Né? Mas o que faço, então, para ser famoso, feliz, ter sucesso e ter o meu lugar numa prateleira de forma reluzente, né, para despertar o interesse do outro? Eu me esforço. Eu estou dando ênfase nessa palavra, né? Me esforço, nessa expressão, me esforço, porque foi isso que me motivou a falar sobre esse tema. Esse esforço que eu vejo tão claro em muitos pacientes em transformarem a sua subjetividade em algo quase infalível, em algo quase perfeito, né? Que corresponda, evidentemente, às expectativas do que eles acreditam que se espera deles. Me esforço, então, para afastar-me de qualquer possibilidade de tédio, monotonia, ócio ou mesmo descanso. Me esforço para sair do comum, do ordinário, do rotineiro. Me esforço para aguçar o olhar do outro sobre mim. E, para isso, apresento-me sempre como numa grande performance. Aqui, eu me aproximo de um personagem vivido por um ator, mas confundo-me a ele em vários momentos, fazendo todo o esforço para que os encontros com o meu self, vamos dizer, mais autêntico, frágil e temeroso, se dê muito às escondidas e não me revele para o outro. Então, eu não estou dizendo que o objeto, que o self se tornou um objeto, porque ainda existe um encontro com alguma coisa muito pessoal, mas cada vez mais escondido esse encontro. Né? A realidade e a arte se aproximam e me transformei no que eu posso até chamar de um performer. Né? E aqui me distancio daquele aspecto artístico que me aproximava da criatividade e agora me aproxima do simulacro, da repetição, do mortífero em meu self. Eu não nego que estejamos vivendo como artistas muitas vezes, né? Mas não aquele artista que me aproximava da criatividade, mas agora simplesmente da performance. Eu encontrei um texto da Paula Sibilia, né, que é uma pesquisadora argentina, que mora no Rio de Janeiro, acho que ela ainda mora no Rio de Janeiro, pesquisadora da cultura, da subjetividade contemporânea, e que ela escreveu um artigo em final de 2015 que mostrava uma preocupação muito grande em entender o que ela chamava de gesto performático. Né? Não tanto do ponto de vista psicanalítico, mas do ponto de vista da cultura e da arte mesmo. Né? Gestos performáticos que, segundo ela, estariam ocupando um espaço significativo na construção de si mesmo, com o objetivo de tornar-me visível e ser alguém. Essa expressão gestos performáticos surge, portanto, como eu havia dito, como um contraponto ao gesto espontâneo, que nos fala da autenticidade do ser, que deseja e vai em direção ao mundo para brincar, para construir, com base em um viver criativo. O gesto performático de que nos fala, ele estaria se tornando para muitas pessoas o principal processo de construção e manutenção do self agora, né? Em busca de visibilidade, de ser alguém, mas que enfatizo, enquanto um simulacro, né? Como uma resposta ao paradoxo de Shakespeare, de ser ou não ser. Sim, eu deixei de entender a célebre frase de Shakespeare como algo a ser resolvido, para aceitá-la como um paradoxo. Afinal, a questão do ser nos está colocada de uma forma a não ser
de possível solução, pois talvez tenhamos somente que ser e não ser e estarmos em constante devir, né? Então, eu tomo emprestada essa expressão gesto performático para falar de um self que tenta uma solução para a questão da visibilidade e do ser, né? Mas enquanto simulacro, repito várias vezes, né? Algo que busca ser reluzente para despertar o interesse do outro e poder, enfim, tornar-se vendável, ser consumido. E aí eu faço uma brincadeira, nos tornamos a espátula, né? Nos tornamos a espátula. E como fazemos isso, né? Como se dá esse processo performático, né? Para isso, talvez tenhamos que pensar um pouco mais no performance, né? No performer, né? Esse personagem, né? O performer, ele surgiu como uma expressão no campo das artes, do teatro mais especificamente, né? Ali no contexto, vamos dizer, dos anos 70, para aglutinar manifestações híbridas, né, que não se encaixavam em gêneros específicos e definidos pela arte da época. Ele surgia como um grande campo de experimentações, de encenações, performances inesperadas e espetaculares. Então, o performer, né, surgia dentro do conceito de performance nos anos 70, vindo do teatro, para romper um pouco com essas barreiras e agregar tudo que era muito espetacular, né, dentro das ações performáticas, né? Mas a expressão performance ultrapassou em muitos limites da arte do palco, né? Chegou ao desempenho econômico, por exemplo, alcançou a questão do desempenho na profissão, na saúde, nos esportes, né? Chegou na espetacularização da vida cotidiana, né? Do quanto eu mostro que sou feliz muitas vezes, né? Posso até me permitir acreditar que o atual influencer, né, tão mais conhecido de todos nós, porque muito comentado por aí, na verdade seria um bom exemplo do performer, né? Pois a sua influência na realidade se concretiza quando o outro o copia, num grande gesto performático, e surgindo como um simulacro. Muitos falam na época atual como uma era da performance. É título de livros, né? Onde subjetividades e corpos sofrem intensas pressões no sentido de um melhor desempenho. Então, ser feliz, ser saudável, ter sucesso não esgotam as possibilidades, mas é uma boa tríade que dá ao self uma possibilidade de, a partir de um grande processo de colagem, né, alcançar uma maior visualização e colocar-se como objeto de consumo do outro. O resultado é esconder-se um pouco mais a subjetividade. Não há uma coisificação, mas há um distanciamento ainda maior em relação à subjetividade. Com esse processo, a subjetividade se esvanece, né? Sobressai a moldura. Não mais como algo que nos contém, mas como algo que em si passa a ser visto pelo outro, né? E ganha valor. A autenticidade e a espontaneidade, então, vão dando lugar ao ato calculado, simétrico, que busca a perfeição, o equilíbrio, que fica no raso, né? E não se aprofunda. Uma grande encenação, onde o artista criativo vê diante de si uma plateia que já não mais o aplaude e que está de costas para ele, aplaudindo a si mesma, pelo simples fato de ter ganho um ingresso de teatro e comparecer ali. Pelo ato de comparecer ali, e não pelo espetáculo em si, né, do artista. O artista criativo, então, ele sai de cena gradativamente para o grande palco da encenação em que se transforma o self, né? É assim que eu me distancio da substância, da interação, do encontro, né, em seus sentidos mais legítimos, onde existe sempre um eu e o outro, e passo a buscar ser consumido, pois ser consumido pode ficar no lugar de ser desejado. Já não sou amado, pois espero ser devorado. Quem sabe assim encontro algo no interior do outro, né? Estou ávido por isso. No encontro face a face, o olhar já não mais se detém, o corpo já não mais se acalma, a fala já não é mais pausada, a escuta se torna quase uma impossibilidade, a penumbra já não é mais muito bem aceita, o silêncio já não é mais tão suportado, o cinza
ele é abolido como a morte, como a depressão, como o mal-estar. O eu se enrijece. Os sentimentos, eles são esquecidos. Meu mundo interno, então, se despovoa e se torna muito distante. Pareço não ter qualquer temor. Sinto-me permanentemente no comando. E meu self é um grande armazém onde eu coleciono modelos, manuais e guias de conduta para o meu pensamento e para minhas ações. Orgulho-me de não ser instintivo nem impulsivo. Exponho todas as insígnias de minha coragem, de meu saber, de minhas habilidades. Me apresento saudável, são, me apresento feliz, me apresento forte, me apresento capaz e inteligente. Mas quanta pobreza eu sinto, né? Naquele restinho de sentimento que ainda está ali, escondido, que às vezes, né, nos é apresentado no consultório. Bem, mas para onde foi a percepção criativa? Né? Para onde foi essa forma específica de se perceber a realidade a partir de um olhar pessoal, criativo, que me dá a possibilidade de sentir a vida, né? de que a vida vale a pena ser vivida? Não é justamente neste viver criativo que se encontra o eixo da saúde? Né? Esse viver criativo é o que nos proporciona e mantém numa razoável permeabilidade, né, e comunicação entre, né, as realidades interna e externa, né, no mútuo enriquecimento do self. Sem essa possibilidade, talvez só me reste ser famoso, saudável, inteligente, né, ter sucesso. Aspectos que normalmente compõem o self, mas que agora se destacam, se descolam, para ganhar uma autonomia performática e nos mostrar que muitos vivem uma subjetividade muito pouco criativa, com um baixo nível de reconhecimento de si mesmo e do outro, e oscilando entre esquizoidias, fortes ancoragens na realidade, um distanciamento muito severo do próprio mundo interno, né, que sofre um ataque na sua própria existência. Precisamos distinguir melhor, né, o artista criativo do artista performático. Quando nos fala da doença normótica, né, em seu livro A Sombra do Objeto, que todos, né, conhecemos razoavelmente bem, o Christopher Bollas, ele enfatiza um elemento da personalidade que nos adoece, que pode ser visto, como ele chama, como uma espécie de pulsão específica para a normalidade. Não é isso? Isso já nos seria suficiente para que pudéssemos nos perguntar o que queremos alcançar com essa busca, por exemplo, muito atual, intensa e ansiosa nos dias atuais pelo novo normal. Que normal é este para estes artistas performáticos? É o palco para que as minhas performances continuem e eu continue me sentindo vivo? Né? É o normal que buscamos a todo custo e que nos impede de sermos criativos e buscarmos as adaptações necessárias e finalmente podermos aceitar que sempre vivemos num quadro de impermanência, de insegurança, de incerteza, de um certo caos. Né? Fugimos tanto da incerteza que passamos a desejar ardentemente a normalidade. E em nossa ânsia, lidamos, né, antecipadamente, como num esforço delirante para que ela chegue o mais rápido, o nome de nova normalidade, o novo normal. Como que dizendo a ela, chegue logo, do contrário, eu não vou suportar. Né? Um self material, um self objeto, como diz o Bollas, certamente é uma concepção que subsidia o que estou destacando aqui como um self performático, mas a ênfase que quero dar não é na coisificação do self, não é na sua transformação em objeto ou mercadoria, mas no esforço permanente que o indivíduo faz na sua performance cotidiana para ser vendável, como se fosse uma mercadoria, um objeto, como se. Né? Esse self não é um objeto, ele não é uma mercadoria, mas ele anseia ser fetichizado. Estamos falando, então, de um indivíduo que tem aversão a acolher elementos subjetivos da vida, né? Que permanece ingênuo quando ele solicita comentar questões que exigem um olhar para si mesmo, em profundidade, ou seja, ele não quer lidar com um jogo interno de afetos e ideias, como o Bollas chama, né? E que autoriza a nossa imaginação pessoal. Surge, então, todo um esforço contínuo para a construção e manutenção de um self que brilha aos olhos do outro.
Nesse contínuo esforço é que o self revela sua resposta performática ao desejo ou à necessidade do outro. É nesse esforço permanente que o self encontra uma alternativa ao sombrio mundo interno e monta suas peças de uma tal forma que ele experimenta alguma estabilidade, alguma força, alguma saúde, alguma segurança. Assim. O custo a pagar é o de manter-se no esforço performático. Um esforço que o leva à exaustão, à ruína, né? E o distancia da possibilidade de se tranquilizar. Já não falamos mais de um self que meramente coleciona objetos fetichizados, pois ele em si tenta ser uma colagem, ele em si tenta, né, fetichizar-se. Isso não significa que o sujeito tornou-se uma mercadoria, mas que anseia assemelhar-se a uma mercadoria e vai em busca da construção desse self, a partir de pedaços que o mundo lhe oferece, né, com a promessa de torná-lo aceitável, reconhecido e amado. Uma personalidade, para finalizar, que quero enfatizar, parece nunca construir-se como uma identidade, ainda que falsa, pois parece estar em permanente processo de aquisição. Daí minha ênfase não no fato do self render-se ao processo de consumo, ou mesmo coisificar-se, mas a ênfase em seu esforço por adquirir, por colar em si aspectos da realidade e que venha a considerar como algo que lhe traz valor de troca e não valor de uso. É um self que precisa ser vendável e para isso precisa ter valor. Aí estaria, na minha opinião, a raiz que nos ajudaria a entender um pouco desse aspecto performático do self, especialmente na atualidade. Partir, então, de uma noção mais ampla de economia, sustentada na paixão pelo consumo, avancei um pouquinho para pensar na sociedade de consumidores, onde vemos que se embaça a relação entre eu e o outro, né, para evidenciar que vivemos um mundo de transações, onde a subjetividade ela é entorpecida e adquire aspectos da coisa em si e do objeto, e chamando a atenção para esse aspecto que é manter-se performático, num esforço de representação de si mesmo, para, enfim, escapar ao vazio e tornar-se reluzente aos olhos do outro, ainda que temporariamente, mas ainda assim o mais próximo, talvez, de sentir-se amado. É isto. Obrigado, Henrique. Seu Gênio. Muito bom, viu? Muito bom mesmo, obrigado. Acho que vai dar uma boa conversa, né? Enquanto eu te ouvia, né, Henrique, principalmente agora no final, eu fiquei lembrando daquele livro do Davi Zimmermann, O Quarto Vínculo, né? Em que ele acrescenta nos conceitos do Bion o quarto vínculo de reconhecimento, né? Que ele diz que todos nós temos uma necessidade de reconhecimento, né? Então eu fiquei ligando esse self-performático a essa questão do vínculo do reconhecimento, né? Mas fiquei também pensando no quanto isso é atual, né, Henrique? Porque me veio durante a sua fala, em vários momentos. João, vovó está numa live, tá? Depois eu falo com você, tá bom? Oi. Oi, Ana, seu microfone está ligado. Ah. Então, Henrique, eu fiquei pensando nas blogueiras, nos blogueiros, né, no Instagram, nas pessoas que ficam, né, esse tempo todo tentando, né, conquistar um público, tentando, né, o tempo inteiro, talvez estabelecer esse self performático, né, no sentido de ser, né, vendável aí, né? E também fiquei pensando muito nas questões atuais, que são esses dois filmes, né, que estão aí na Netflix, né, o Dilema das Redes e também o outro que é Privacidade Hackeada, né, que eu acho que tem falado muito dessas questões do ser humano enquanto produto, né. Bom, falei isso, mas está aberto aí para quem quiser conversar, quem quiser, né, comentar. Preciso assistir esses filmes. O pessoal tem comentado bastante mesmo. Uhum.
Mas muito desse estímulo, né, por pensar um pouco essa questão da performance, Joaquim, tem muito a ver com isso que tem chegado bastante assim, né, no consultório, na forma desse esforço mesmo, né? Não foi à toa que eu usei essa palavra, não, porque ela é muito repetida, né? Uhum. Esse esforço que beira a exaustão de você construir uma subjetividade que está totalmente ancorada, né, muito distante da espontaneidade, da autenticidade, da criatividade, está ancorada em elementos muito frios e duros da realidade, né, que no final das contas causa uma exaustão que beira a ruína muitas vezes dessa subjetividade por ser o resultado disso, né, dessa colagem de expectativas que não são do sujeito, né, são lá de fora. Né? Crianças, às vezes, com 16, 17 anos, crianças, sei lá, jovens, né? Mas que se impõem, né, necessidades de escolhas, né, de resolver soluções, de encontrar soluções definitivas, né, porque já não podem perder um ano da sua vida se fizerem uma escolha errada, vamos dizer assim. Né? Então, e que se colocam num ritmo permanente de esforço, né, de construção de uma subjetividade que mais à frente vai começar a lhe trazer muitos problemas, né, muitos problemas. Esse esforço tem me chamado muito a atenção, né, a persistência, e isso traz para dentro do consultório e para o tratamento alguns desafios, talvez, que estão, enfim, por serem assim mais observados, até por mim mesmo, claro. Né? A gente fala de coisas que a gente precisa aprender mais. Então, como enfrentar, né, todo esse esforço que vem na forma assim de uma determinação dura do paciente, né, como transformando o setting quase que num campo de batalha ali, muitas vezes. Mas vamos lá. Verdade. A Ana havia enviado aqui uma colocação muito importante apontar, que ser consumido pode ficar no lugar de ser desejado. Poderia falar um pouco mais sobre isso? Então, eu acho que a gente pode pensar essa questão naquela grande diferença que às vezes todos nós fazemos entre o terreno da necessidade e o terreno do desejo. Né? Quando eu posso desejar, né? Quando eu posso desejar e permitir ser desejado? Quando, de alguma forma, eu já não... Eu já abri mão das minhas ilusões de onipotência, quando eu já abri mão dos meus objetos primários tão marcantes na minha vida, né? E quando eu encaro, talvez, o mundo como um palco de possibilidades, onde eu posso encontrar, onde eu posso brincar, onde eu posso fazer uso, onde eu posso perder também. Né? Então, nesse momento, o que me movimenta é o desejo. Mas até que eu chegue lá, né, tem toda uma trajetória, todos nós sabemos disso, de amadurecimento. E muitas vezes o que eu percebo nesses pacientes, né, nesses indivíduos, não é o desejo, é alguma coisa que se assemelha a ser consumido mesmo pelo outro, né? A eu construir em mim uma subjetividade que desperte no outro esse desejo, essa avidez ou essa voracidade, né, sobre mim. Né? Se eu for consumido, eu tenho algum valor. Né? Então, o consumo aí, nesse caso, ele se assemelha muito a essas relações de dependência tão vorazes, né, que se estabelecem hoje entre amigos, entre companheiros, entre familiares, né, onde não há desejo, há dependência, há necessidade. Né? Então, ser consumido, me parece, nesses pacientes, algo que fica no lugar de alguma coisa que ainda pode ser conquistada, né? Que é o desejo, mais tarde. Mais tarde. Fátima? Posso falar? Claro. Olha, estou achando fundamental, né, essa discussão que você está trazendo, né, porque você está colocando para nós esse mundo que nós estamos vivendo de uma forma tão crua, tão brutal, e
E aí eu fiquei lembrando dos meus tempos de estudo de Heidegger, e é Milton Santos, e aí você traz toda essa noção mesmo desse mundo de grande consumo, e aí eu me lembrei do Milton Santos, que dizia, né, que nós vivemos uma época em que o conceito de cidadão foi trocado pelo conceito de consumidor, né? E como é que isso aparece, né, no século XX, em especial para cá, e é isso que a gente está vivendo. Nós nos tornamos presas desse mundo, desse tipo de raciocínio, presas na ideia do que o Heidegger expressa tão bem para a gente, que é o mundo em que a gente vive pelo afã de novidades, né? Sempre correndo atrás das novidades, e as escolas, né, as crianças já frequentando escolas para eles se tornarem indivíduos com alta performance, né? Escolas caríssimas e que fazem um sucesso pelo mundo, né? E é angustiante, né, ouvir tudo isso. E aí a pergunta, né, que eu faço, que eu gostaria muito de ouvir, né, de você, é como que a gente pode romper com isso? Como que a gente pode não se deixar enredar por esse mundo que é tão, né, tão escravizante, que te torna altamente atraente, né? Que o canto da sereia, para a gente ter para a gente se deixar levar por essa performance, é tão forte. Como romper com isso? Porque é angustiante ver como as pessoas estão vivendo, né? Olha, angustiante é te ouvir fazer essa pergunta para mim. Depois porque que você falou aí... Você falou em Ulisses, né? Eu já fiquei imaginando a quantidade de cera que a gente precisaria utilizar para escapar a toda essa sedução, né? A toda essa sedução, né, que vem. Porque eu tava lendo um pequeno trabalho que também é desse sociólogo do Richard Sennett, só que um pouquinho mais atual, onde ele tenta aplicar esse conceito de paixão pelo consumo para a política, sabe, Fátima? Assim, e aí eu lembrei de uma fala que eu ouvi há poucos dias atrás, de alguém dizendo assim: eu não elegi o presidente para fazer coisas diferentes do que eu penso, né? Essa frase é muito interessante e se aplicaria a qualquer presidente. O que me chamou a atenção foi a frase em si, não foi o presidente em si. Mas eu não elegi o presidente para fazer coisas diferentes do que eu penso. Isso me parece que é uma mostra disso que a gente pode estar falando um pouquinho, só que aplicado à política, né? Ou seja, a minha subjetividade, nesse caso, ela se torna o centro, ela se torna muito mais, vamos dizer, importante do que o outro que está ali. Eu não elegi um outro, eu elegi, no final de contas, alguém que representa totalmente a minha subjetividade, né? Então, na hora que ele se descola um pouco de mim, ele corre riscos de ser, vamos dizer, desconsiderado ou alguma coisa assim. Tem algo nessa frase muito perigoso para a vida política em si, né? Que é o de eu não mais, vamos dizer, apostar na interação, no diálogo, né? Mas simplesmente na realização de mim mesmo ali dentro. Mas olha, como escapar, né, de tudo isso? Como? Como escapar? A gente pode conversar sobre isso. Mas como, né? Muitas vezes no consultório, o que eu vejo, pegando os exemplos que a gente tem, que são de consultório mesmo, o que eu vejo é uma necessidade muito grande da gente começar a poder lidar com essa coisa que é abrir mão. Que eu chamo assim vulgarmente de abrir mão. Abrir mão de algo. Abrir mão de alguma coisa que eu considero importante. Abrir mão de alguma coisa que eu considere valiosa. Abrir mão de alguma coisa. A Ana, por exemplo, no início da nossa conversa aqui, ela falou rapidamente que o filho sempre lembra ela, né? Toma água, toma água. E ela lembrou disso na hora que ela estava indo buscar uma taça de vinho, né? Ela está abrindo mão de alguma coisa, que seria da ordem do consensual,
para realizar alguma coisa da ordem, talvez, do desejo dela, né? Que fala de uma subjetividade que, nesse momento, pode se bancar, pode se sustentar, né? Na aposta naquilo lá. Não está aqui nenhuma discussão sobre o mérito, ou se tem valor, se não tem valor, o que é melhor, água ou vinho, isso ou aquilo. Mas essa posição dela se assemelha com aquilo que eu observo, às vezes, no consultório, de quando eu vejo o paciente começar a conseguir abrir mão de alguma coisa, parece que ele abre uma frecha em direção a alguma coisa mais autêntica nele. E é um processo muito doloroso, que se assemelha àquilo que nós aprendemos, às vezes, eu posso estar equivocado, me corrijam, vocês são muito mais experientes que eu, mas que se assemelha a uma ruína de um falso self que coloca o indivíduo, né, ali naquele momento onde ele parece aprumar-se por um processo regressivo, né? Esse abrir mão é um processo muito duro, mas que eu vejo no consultório como sendo uma grande possibilidade de se alcançar alguma tranquilização, alguma autenticidade. Abrir mão, mas isso tem custos muito pesados, e os pacientes sempre trazem esses custos à tona, né? É eu poder abrir mão de um grupo, é eu poder abrir mão de uma parte da família, eu poder abrir mão de um sonho que depositaram sobre mim na forma de uma expectativa, eu poder correr o risco de não ser amado, de não ser isso, de não ser aquilo. Né? Porque a forma de amor entendida por ele está assim, né? Confundida com a submissão dele ao desejo do outro, à expectativa do outro. Ele ainda não descobriu o que é ser amado, de fato. Né? Ele precisa descobrir, mas para chegar lá, tem um passo que é dado e que parece que a gente não enxerga o chão. Vai ter que ser uma aposta, um risco, e isso é muito doloroso, eu vejo no consultório, né? Dar esse passo para se chegar a poder abrir mão, né? E se encontrar com alguma forma de descobrir-se, vamos dizer, de se descobrir vivo, né? Num outro contexto que não mais esse de subserviência, né? De subserviência. Posso falar? Oi, Ana. Claro, Ana. Posso Fica à falar, vontade. Joaquim? Pode sim, querida. Falo. Não, essa colocação do... Eu já coloquei alguma coisa a respeito disso, o Henrique até já me respondeu, né? Eu coloquei lá, sei lá como é o nome dessas coisas. Mas, por exemplo, é muito doloroso, né? O sujeito construir uma subjetividade que leve a ser consumido pelo outro. Olha, que coisa dolorosa isso. E o Henrique está nos mostrando, né, que isso, lamentavelmente, acontece muito, tem acontecido, ou sei lá como é que é, né, onde nós chegamos, né, que as pessoas vão construindo. Eu nem sei se eu chamaria isso de própria subjetividade, eu tenho a impressão que a gente tem que pensar em outro nome, né? Eu não sei se isso é uma subjetividade, mas que ele vai construindo algo, ele vai construindo uma persona, né? Para ser consumida pelo outro. Olha, muito doloroso isso e muito verdadeiro. Queria falar? Oi. Oi, Henrique. Oi, pessoal. Oi, boa noite. Boa noite. Obrigado, Henrique. É uma delícia te ouvir, tá? Que bom, obrigado. Estava pensando aí nesse encontro e desencontro da sociologia e do nosso trabalho, né? Quando a Fátima fala como vamos fazer isso, né? A gente, psicanalista, vai fazendo devagarzinho, com um a um, esperando que isso aconteça, né? E já em outras áreas é uma revolução social que vai poder fazer alguma coisa, né? E isso tudo aí é um reflexo dessa imaturidade da nossa sociedade, né? Não só da nossa sociedade. Se vocês viram terça-feira o debate do Trump e o Joe Biden, a gente vê que, né, a gente está submetido a líderes extremamente, né, infantis, primitivos e que precisariam de bons analistas, né? Não só o nosso líder aqui, mas líder fora também, né? E é terrível ouvir isso,
Mas, voltando ao nosso campo de trabalho, né, psicanálise e o campo do Winnicott, né, o Winnicott coloca claramente, né, que a sociedade vai ser possível e ela é o conjunto das pessoas, ela vai ser possível ser democrática na medida que esse conjunto de pessoas forem mais maduras e alcançarem uma questão mais democrática, né? Então, de fato, a gente está trabalhando a famosa psicanálise, a profissão impossível, né? A gente faz o possível dentro desse impossível, né? E é isso, né? São pequenas conquistas que a gente vai tendo, mas sabendo que a gente está dentro de uma sociedade muito imatura e para a gente conquistar algo mais democrático ainda vai demorar, vai ser gerações daí para frente, infelizmente, né? Mas é tão bom a gente poder encontrar, pelo menos a gente encontra parceiros aí na vida, porque no dia a dia a gente só leva a porrada, né? É o tempo todo, né? É o tempo todo. Então é muito gostoso estar com vocês, eu te cumprimento e cumprimento o Joaquim promovendo esses encontros para a gente, né? E vamos ver lá em setembro que a gente se encontra aí em Manaus, né? Um abraço para todo mundo, tá? Um abraço, Fran. Obrigada, Fran. Eu acho que, só fazendo um comentário, assim, aproveitando o Afrânio falando e eu pensando, né, às vezes, do ponto de vista sociológico, das ciências sociais de uma forma geral, por mais que as análises dos sociólogos sejam, né, duras, muitas vezes muito assim, descritivas de uma forma bastante, né, dura, mas, sabe, Efraim, eu acho que eu concordo, e a Ana também falou isso, eu acho que nada se assemelha a essa crueza, né, e a essa dor que chega até nós, no nosso consultório, na figura do paciente. Ele traz em si toda a falência de tudo isso aí que está aí fora. Né? E de uma forma, às vezes, muito pouco mascarada, porque lá fora a gente precisa, às vezes, até fazer um esforço, né? Para olhar, um olhar mais aguçado sobre isso, sobre aquilo, mas o que o paciente nos traz é exatamente a falência disso tudo. Mas, assim, uma falência que a gente diz que não é social, não é global, é a falência ali, né, daquela subjetividade que está ali, mas já nos apontando para o que muitas vezes pode acontecer. Eu tenho prestado muita atenção em como a ficção científica hoje, eu sempre fui um fã de ficção científica, e como a ficção científica hoje, nas séries, nos filmes, ela está apontando muito esse caminho, né, das distopias, ou seja, do distanciamento da nossa humanidade. Né? Deformação. Filmes e séries que estão surgindo, inclusive com robôs, né, fazendo um trabalho de recuperação da nossa humanidade. Misto, né, entre robô e humano, né? Isso. E eu acho que você está falando uma coisa super importante. Posso falar? Pode. Eu tenho fila? Claro, não, gente, fica à vontade. Olha, foi super legal trazer esse aspecto, porque você está trazendo como o ideal da performance hoje, ela colocou o modelo do super-homem, ou que nem você falou, do super-robô, da pessoa que tem que ser, você disse, de atividade, se mostrar, tudo isso. E me veio assim, Henrique, como é importante você estar falando, tem um autor chamado Dubar, que ele diz que houve hoje uma dissociação entre as expectativas sociais de performance, não sei o quê, e o homem dentro das suas expectativas, daquilo que pode acolher, daquilo que ele pode vivenciar. Então, você trouxe na clínica, eu estava pensando, quando chega à clínica, é positivo porque o cara está ali para cuidar. Isso é a nossa esperança. Porque eu vejo muita gente acreditando nesse ideal de performance e achando que esse ideal sabe, correr atrás da cenoura, que você, essa performance,
no mundo capitalista, aquilo que você alcança é insuficiente porque não tem memória, não tem história no grupo, não faz constitutivo de uma coisa compartilhada. Ela simplesmente é uma performance que está ali e que sempre está exigindo mais. Tanto que o pessoal diz, o que você sabe, hoje numa entrevista de trabalho, o que você sabe não importa. Você tem que ser criativo, você tem que ser inovador. Todo o teu recurso fica absoluto, o teu passado fica absoluto. Então, é uma coisa muito exigente. Eu vejo muitos jovens na clínica que me veem, eu trabalho até 11 horas da noite, e porque o chefe fica até 11 horas da noite, uma pessoa de 28 anos, e eu digo para ela, mas você não namora? Ela assustou, que há outras coisas na vida dela que ela poderia usufruir. Não, ela queria uma terapia do meio-dia a 1h, é o horário do almoço, tal dia, tal hora, porque tem isso, tem isso, tem isso. Quer dizer, ela em si, como subjetividade, não existe. Agora, é engraçado que esse ideal virou um campo que é mais complicado no mundo virtual. Essa performance, você falou dessa moça da Paula. A Paula, ela lida com a pressão do virtual e como isso é instantâneo. Você aperta, gostei, não gostei, então você é visível na hora e some na hora. Não faz história. Ou até manifestações políticas hoje. Eu vou lá, atravesso a rua contra tal caso. Mas isso é grupo. Então, na realidade, tudo isso que você está falando, há uma ideologia hoje que pressiona um indivíduo a se tornar um super-homem, um cara que se exige acima da sua constituição, esquecendo, inclusive, de ser ele próprio. E essa ideologia, se não colocar conflito, que nem você falou, se não trouxer paradoxo, vai ser caos, porque o cara que adere a isso é mortífero. Simplesmente a subjetividade dele não se desenvolve, né? Então, é muito importante isso. Agora, você está trazendo uma coisa super importante, que é a relação... Eu vou perguntar para o grupo, sei lá, isso já não é mais falso self, isso é uma deformação de self. O quanto a ideologia social deformou o nosso self. E sobre isso, como que a gente pode lidar na clínica para dar esse espaço para a criatividade, para a espontaneidade e para a autenticidade, sabe? Se criar esse ser vivo e estar ligado à vida, né? Aquilo que o gesto espontâneo mesmo, né? Então, essa deformação social é muito séria. Eu acho que você está levantando uma coisa super importante. E obrigada, foi ótimo te ouvir. Faz tempo que a gente não estava junto. Pois é. Saudade também, Ivete. Mas essa é uma das questões que mais me intriga, né? O que colocar no lugar disso daí, né? E você traz essa coisa da deformação do self. Né? Porque não é falso self. O falso self é para proteger o self verdadeiro. Isso. Agora, o quanto a sociedade capitalista está deformando a subjetividade, isso. E esse conceito a gente tem que escrever, tem que abordar. E cada vez mais... se você não é tudo isso, você é nada. O homem sumiu. O homem com sua capacidade, com aquilo que ele é, não tem mais lugar. O homem comum não estava pensando. Você estava falando e eu estava pensando aqui naquele conceito que eu citei um pouco no início, de construção em plataforma. Né? Isso. Houve um tempo em que se falava muito em massificação, né? Todos nós iguais, uma espécie de homogeneização, a produção em massa. E essa ideia de construção em plataforma, a produção continua, vamos dizer, em massa,
de uma forma geral, ou seja, todos continuamos dentro da mesma massa, mas agora atendendo ao desejo vamos dizer, da diferença. Mas isso não é algo conquistado pelo self, isso nos é oferecido. Não volta, né? não volta para o self. Exato. É apenas um lugar... Então, talvez a Fátima falou sobre o cidadão, o espaço novo, e dessa forma, parece que você ocupa um lugar na plataforma, não na sociedade, não no teu grupo, não na tua comunidade. Então, a plataforma que te dá lugar de importância de sucesso. Quantos seguidores você tem no Instagram, quantos seguidores no não sei o quê. Ou seja, a plataforma vamos dizer, pode ser uma analogia, né, sendo o palco desse personagem performático, né, para se distinguir do palco daquele artista criativo. Né? Sim. Que também é contemporâneo. Construir. Isso, que também é contemporâneo, mas convive com esses outros aspectos do self aí que se destacam. Eu estou lembrando de uma frase de uma sessão minha faz pouco, o cara que diz, olha, eu não gosto de tal pessoa, porque ele fala 80% de política, 20% de humor, e de música mesmo ele traz 10%, que para ser vendável ele compôs uma coisa para pertencer à plataforma. Quer dizer, de repente, pessoas que vão se deformando, vão falar de um discurso, porque é um discurso vendável, politicamente correto, você não pode contradizer. Agora, o que me impressiona, Henrique, é que, socialmente, as pessoas críticas, as pessoas que estão participando, que podem ter essa visão, parece que tem pouco lugar de influenciar dentro dessa dinâmica. Elas ficam mudas, ficam sem lugar. Está dando para entender? Tem um livro do Huetek que ele fala de submissão, e ele é uma situação na França, tudo isso, onde o crítico, a pessoa que contesta, que não sei o quê, de fato, fica muda, parece que não tem, as pessoas querem ouvir, aí a gente cai no fanatismo. Se você abrir a boca a favor de um, você quer dizer que você é isso, aquilo, você está dentro desse grupo, você está numa plataforma, entendeu? E as pessoas que podem integrar ficam sem voz. Não sei se vocês percebem isso. E eu estava pensando, você está falando isso, você mora em Manaus. Imagina nós que estamos morando em São Paulo. Como isso é a potência. Ai, que legal. Posso, Joaquim? Claro, Ana. Fique à vontade. Posso? Não, é porque eu anotei aqui. Gente, primeiro, desculpa, que foi um neto que me ligou, porque é evidente que ele quer que eu dê um presente para ele, né? Então, essa é a subjetividade de avó, né? É alguém que serve para comprar alguma coisa para os netos, né? Então, eles ficam aflitos, por mais que eu dissesse, apontasse, não. Ele ficou aflito até eu poder falar. Mas é o seguinte, eu não sei se eu anotei, como que eu anotei? Eu acho que eu anotei como eu queria, né? Como eu gostaria. Só que depois eu fiquei pensando, é isso mesmo que o Henrique quis dizer? Porque eu achei muito interessante. A um dado momento, eu anotei o seguinte, o self, né, é um estado que precisa ser vendável. Você, por um acaso, falou alguma coisa parecida com isso? É isso mesmo. Ele falou em isso. vários momentos. Em vários momentos. Falou, sim. Mas ele está falando... Ivete, eu falando... não estou falando com você, não. Estou falando com ele. Depois eu falo com você, Ivete. Agora eu estou falando com o Henrique. Que coisa!
É que a brincando, Ivete já cuidou de mim um tempo, né, Ivete? Ivete, brincadeira, hein? É brincadeira, Ivete, eu te amo. Eu te amo. Mas olha só, é isso aí, isso é real, né? Porque eu botei assim, real. Selfie é um estado que precisa ser vendável. Eu gostaria, Henrique, que em algum outro momento, que não pode ser agora, que você até escrevesse um pouco mais sobre isso, que a gente pudesse trocar sobre isso, né, nos nossos grupos, essa coisa assim. Isso é muito interessante. Aí a Ivete também vai falar, porque ela concorda, ela sabe o que é isso. É porque eu não sei muito bem o que é isso, entendeu? E eu quero saber melhor como é que é isso. Viu? Ivete, você está convidada a escrever junto com o Henrique. Com certeza. Foi bem interessante, porque ele juntou realmente duas áreas e botou o dedo numa ferida que a gente vive na clínica. É importantíssimo, quer dizer, e cada vez mais vai vir pior, sabe? Com toda uma subjetividade que está sendo deformada por um ideal super social que está sendo rolado, mas que é muito mortífero, muito mortífero. Eu fico pensando assim, vamos lá, deixa eu ir até onde eu alcanço. Lá em meados dos anos 70, o Joaquim alcança meados dos anos 80 para cá, eu alcanço um pouquinho mais. Então, meados dos anos 70, anos 80, você via, por exemplo, era muito comum que todos nós fizéssemos um esforço para nos adequarmos, para fazermos concessões, mas eu lembro que todos nós tínhamos aqueles, e mantemos, lógico, se nós tivermos saúde, nós mantemos tudo isso. Nós tínhamos aquela possibilidade de, ao chegar em casa ou a encontrar certos amigos, nós nos encontrarmos com um eu verdadeiro, né? O que eu venho observando é que esse encontro está ficando cada vez mais impossível, mais difícil, né? Mesmo quando eu estou sozinho. Então, eu tenho... É muito fácil todos nós experimentarmos momentos assim de estranheza, de certa estranheza mesmo, quando nós encontramos determinadas pessoas, assim por acaso, e você espera algo daquela pessoa e de repente parece que o que tem na tua frente é isso, é uma performance, é alguém que parece que fala e não olha nos teus olhos, é alguém que você fala e não te escuta mais, é alguém que não, ou seja, tem tudo ali, menos um diálogo, parece, né? Então, tem alguma coisa diferente nisso tudo que já não é mais uma adaptação minha. Eu já não sou mais aquele artista que, diante da gravadora, aceitava uma concessão, tudo bem, eu vou pegar um trecho aqui da minha música e vou cortar e vou encaixar nesse tempo que você quer aqui. A gente sabe daqueles grandes autores que não se subordinavam a isso e faziam músicas maravilhosas de 20 minutos até. Mas alguns cortavam e se encaixavam. Não se trata mais disso para esses indivíduos, se trata de eles acreditarem realmente que eles têm que fazer isso. Ou seja, que isso é o correto, que eles são exatamente assim. Então, o selfie, ele já não faz mais concessão, ele já não se adapta, ele se deforma de uma tal forma, eu vou usar teu conceito, tá, Ivete? Ele se deforma de um tal jeito que ele já não tem mais o tempo livre, ele já não tem mais o tempo do descanso, ele já não tem mais o tempo do verdadeiro, do autêntico. O que aparece nesses pacientes não é aquele sofrimento de eu não tenho tempo para isso. É um desespero, é uma coisa maior, é uma coisa mais primitiva, é quase que se assemelhando a uma ruína mesmo, sabe? Uma ruína, uma falência do ego, uma falência do self, algo muito brutal, muito duro. É como se o descanso e a tranquilidade estivessem fora do horizonte. Eles não seriam uma dificuldade, eles não seriam algo a ser possível num final de semana. É algo que está fora do horizonte. Então, para entender isso, eu acho que só percebendo, talvez, essa é a hipótese, de que para esses indivíduos, o self deixou de ser alguma coisa que remeta a uma subjetividade autêntica. Por isso que eu falei no início de o gesto performático como um contraponto ao gesto espontâneo. Uhum. Né? Que visa, por exemplo, a construção de um self criativo, enquanto o gesto performático
ele visa a sustentação de uma estrutura muito fria, muito distante da subjetividade, distante da humanidade mesmo, né? Fica Nesse um sentido. espelho opaco, né? Ele não se Exato. reflete, não transmite, né? Uma Não, coisa... essas É que o tempo referências... todo você está dizendo, Isso. não se interpenetra, né? Essas referências que o espelho daria praticamente inexistem, né? E aí eu gostei daquele termo que o Bauman usou para falar da relação entre o consumidor e o objeto. Embaçado, fica opaco, né? Fica isso que você está falando, né? Fica essa coisa que eu não sei quando eu sou sujeito e quando eu me tornei um objeto. Né? Se o objeto sou eu, ou se eu estou fazendo uso disso, ainda que temporariamente ou não. Há uma confusão. Né? Por isso aquela provocação em dizer, será que nós estamos nos tornando a espátula? Né? O objeto de interesse do outro, que nos descarta também, e que, diante da ameaça de ser descartável, eu preciso estar constantemente num esforço de transformação, para me oferecer melhor ainda ao outro. Ao outro. Esse outro não é o outro. Não é Entendeu? o outro que me ama, o outro que me está deseja. além do outro, que nós estamos dois fazendo performance em relação a esse terceiro outro, né? Que nos desumaniza e não nos humaniza, né? Ou seja, no limite Agora, não há encontro. No limite não há encontro. O encontro é um desencontro. Agora, sabe o que eu pensei mais, assim, talvez voltando para o Winnicott? Me lembrou muito como houvesse um impedimento ou uma patologia de uma coisa preciosa no humano, que é essas identificações cruzadas. O conceito de você poder ser parcialmente, sentir parcialmente com o outro, que vem muito de identificação da internalização de um grupo e que pode ter diferenças. É diferente do narcisismo que você trouxe, né? É como o seu indivíduo se deformou para não... Se perdeu a coisa mais vital dele. Não sei se porque me lembrei do conceito do Winnicott, da identificação cruzada, que é uma coisa que enriquece o nosso self, que vai cruzando com nossas coisas semelhantes e diferentes com os outros. Né? A gente não fusiona, a gente pode estar junto com o outro de várias formas, né? E vários outros. O oposto da identificação cruzada, que é essa mútua empatia, seria justamente isso, né? Essa ausência de relação, essa ausência... essa paralisação de uma coisa fundamental que constitui o grupal dentro e a possibilidade de estar em interação, né? Quer dizer, a gente está falando de dois conceitos diferentes hoje que podem estar associados, a deformação do self e a identificação cruzada, né? Que a patologia da identificação cruzada. É interessante, né? Por isso aqueles encontros... Dá tema de escrita aí, viu? Dá sim. Por isso aqueles encontros que, na verdade, não são encontros, né? Essa coisa do face a face que não se traduz em olhar, não se traduz em escuta, não se traduz numa fala que possa ser escutada pelo outro, né? Não se traduz em calma. É como se fosse um encontro... É um desencontro, embora face a face. Alguma coisa pode ser pensada. Muito mais. Por isso que hoje a solidão por opção, muitas vezes você vê gente que não quer um encontro, porque se um encontro é um desencontro, tem gente que não quer mais sair, não quer se encontrar. E há um autismo social nisso, né? Vai se preencher de coisas de pseudo-encontro. Ana, você gostaria de falar? Não, nem sei, mas é porque que quando o Henrique falou que mais você nos anos 80 e ele nos anos 70... Imagina nós, Ana. Imagina nós, né?
Mas dolorosamente, eu me lembrei de uma coisa, quer dizer que eu não posso esquecer, né? Eu, de janeiro a março de 70, eu fiquei presa no DOI-CODE, que era o pior lugar no Rio de Janeiro para os presos. Sei lá o que a gente era chamado, né? A gente era chamado de qualquer coisa horrorosa, né? O que eu era, né? Não sei. Né? E aí vocês falaram anos 80, anos 70, não sei o quê, e realmente não teve jeito. Isso veio, e como eu estou num grupo assim, que as pessoas são muito amorosas comigo, muito carinhosas, eu sei, nós somos todos muito amigos, né? Entre nós, é uma coisa muito gostosa. E aí, realmente, né, aí a gente fala, né, que o que é? Não, aí é a solidão, é o selfie, e a subjetividade, e não sei o quê. E a Ivete falou uma coisa que eu achei muito importante também, essa questão da deformação do self, foi muito bom. Mas, curiosamente, quando o Henrique falou, Joaquim nos anos 80, eu nos anos 70, eu nem sei o que ele estava querendo dizer que eles estavam fazendo, né? Estavam caindo na farda, e tal. Mas aí eu não posso deixar, porque eu acho que é uma denúncia que é da maior importância, eu não posso não fazer essa denúncia, é que de janeiro a março de 70, eu estava no último ano da faculdade, eu estava numa cela do DOI-CODE, sofrendo tortura. Tortura mesmo, gente, pau de arara, porrada. Eu não sabia se o cara que me chamava de noite ia me comer, até porque eu era bem bonitinha, né? Era uma gracinha, eu era bem menininha ainda, né? Então, vejam bem, eu acho também, eu estou falando isso, não deveria estar falando, não. Estou até envergonhada. Mas eu não, vocês sabem que eu não, ainda mais depois de 2 taças de vinho, né? Então, mas é que eu acho que a gente tem que dar muito, que se importar muito, que a gente tem que valorizar muito os nossos encontros, né? Tudo isso que a gente tem feito, o Henrique e o Joaquim foram 2 pessoas que realmente, né, trabalharam muito, se prontificaram e trouxeram todo o espaço para todos nós. E aí, eu não sei, me bateu uma coisa que eu não sei o que é, eu quero muito parabenizar e agradecer os 2, porque os 2 foram 2 amigos incansáveis, não é? Fazendo a gente fazer essas lives todas. Ô, Ana, Parabéns. Então, obrigado. Parabéns. Obrigado, mas eu não posso deixar também de te agradecer, porque enquanto você esteve presa, você estava lutando por nós. Isso. Muito obrigado. Tá certo. Tá certo. Obrigada. Verdade. Obrigado. Bom, gente, já passamos um pouquinho do tempo. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta, alguma contribuição? Henrique, quer complementar alguma coisa? Eu só quero agradecer bastante, né, vocês estarem aqui. Como eu disse no início, é um desafio conversar com vocês, porque a gente... Mas é um desafio bom, porque a gente aprende bastante. Eu vou ter que rever isso aqui depois, pegar essas contribuições. Eu disse no início, né, que esperava a benevolência, né, de quem, né, lida com temas muito contemporâneos e se arrisca em muitas coisas. Mas eu acho isso muito legal, né? Quando a gente está no grupo de amigos, a gente não deve ter medo, a gente deve se abrir, deve se expor, deve se colocar, né, para análise, deve crescer juntos. Eu acredito muito nisso. Então, assim, só agradecer mesmo, tá, a presença de vocês e a oportunidade. Outra hora a gente vai se encontrar, vou rever, vou pegar essas ideias todinhas, vou colocar no papel, vou tentar ir melhorando, porque são temas que nos interessam, né? É o dia a dia do nosso consultório, são desafios, a gente aprende que essa tal dessa subjetividade nunca se encaixa em lugar nenhum, teórico mesmo, então esses são sempre desafios novos para a gente ir trazendo e conversando sobre eles, né? Não adianta a gente tentar resolver isso sozinho, que ninguém vai conseguir.
Obrigado, Joaquim. Obrigado, colegas aí de Uberaba, o Léo, todo mundo, Patrícia, e os amigos aí, Ivete, Afrânio, obrigado pela tua presença. ótimo. Fátima, Sandra, Ana, um beijo, tá? E obrigado por tudo, pela tua presença em todos os encontros aí que você teve, foi sempre muito Beijo bom. na sua mulher, viu? Que eu nunca vejo. Tá bom, pode deixar. Tá bom, Henrique. Tchau, gente. Obrigada, foi ótimo. Obrigado a Obrigada. todos, né? Obrigado pela presença. Henrique, muito obrigado pelas contribuições. E concordo que eu acho que precisa escrever outro trabalho e apresentar esse outro trabalho para a gente continuar conversando sobre esse tema, né? Muitíssimo importante. Ótimo. Beijo, gente. Saudades. Aninha, beijo, amor. Saudades. Esther, um beijo, querida. Estou com saudade também. Pra você Beijo a também. todos. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.